Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Estamos iniciando mais uma transmissão do Marui Table do mês de fevereiro. E esse mês temos como tema neuropersuasão com o nosso convidado, Maurício Refati. Mas antes de passar para ele, eu gostaria de chamar aqui o professor Pianaro para dar umas palavrinhas com vocês. Bom dia, professor. Tudo bem por aí? Bom dia, Brasil. Boa noite aí, Patrícia, para vocês aí no Japão. É um prazer estar novamente Professor, eu aqui. não estou te ouvindo. Bom, eu não sei se é eu que estou sem áudio ou é o pessoal que está sem áudio. Muita calma nessa hora. Sempre o ao vivo acontece essas coisas. Bom dia, bom dia. Não te escuto. Não. Você me escuta? Sim. Então, manda ver. Bom dia, então, Brasil. Boa noite, Japão. É um prazer novamente estar aqui com vocês para mais uma edição do Bakuhatsu Mind Japan, Marui Table. E hoje, mais uma vez, trazendo um tema novo, um tema fantástico, um tema que é bastante aplicável no dia a dia. E nós temos um convidado especial, um aluno nosso, um aluno aqui do nosso MBA em Neurobusiness, que fez um trabalho brilhante e esse trabalho merece realmente estar aqui na nossa plataforma, no nosso conjunto de lives aí para todo mundo. Vocês sabem que nós estamos no ar desde o ano de 2017, então nós não somos live de ocasião, nós temos já uma história bastante interessante, um histórico de gente sensacional que veio já nos abrilhantar com as suas palestras. E hoje eu gostaria de apresentar, sem apresentar currículo, como eu sempre faço, né, deixo para as pessoas a particularidade e a vontade de se apresentar, nós temos o nosso amigo gaúcho de Porto Alegre, Maurício Refati. Maurício, é com você. Olá, bom dia para o Brasil, boa noite para o Japão. Agradeço aí o professor pelo convite. Não sei se a Patrícia consegue me ouvir, se está tudo ok, o áudio. Mas, enfim, eu vou iniciar me apresentando. Eu sou Maurício Refati, eu sou... a minha formação... Consigo sim. Legal, porque aí eu vou te sugerir que você vá depois colocando os meus slides, né, Patrícia? Então, bom, voltando à apresentação, eu tenho uma formação em publicidade e propaganda, trabalhei 18 anos na área de propaganda e marketing, fui durante 14 anos diretor de criação, diretor criativo de agências de propaganda, e tive minha agência também. E rapidamente, para introduzir esse histórico, chegou no momento lá por 2011, 2010, 2011, que eu vi que a publicidade não andava bem. Eu achei que aquele negócio aquilo não era mais não era mais um negócio, não era mais a mesma coisa, o mundo vinha se transformando muito rápido, o digital começava a assumir protagonismo. Então eu resolvi aí iniciar uma nova jornada de estudos e comecei pelo marketing digital. Fui para o marketing digital e também saí das agências de propaganda. Eu fui assumir o marketing de uma empresa, uma franqueadora, e é onde eu estou até hoje. Trabalho, minha principal ocupação é diretor de marketing dessa empresa, mas também sou professor, porque durante uma boa parte da minha vida, eu participei de treinamentos. Eu fiz treinamentos de venda, treinamento de autoconhecimento, treinamento de marketing digital. Fui professor em algumas pós-graduações na área de marketing digital e comecei a estudar a parte de neurobusiness. Entrei na área da neurociência aplicada justamente pela neuroeconomia, professor. Com até um conhecido seu, que é o professor Leonel Caran. Fiz um ano de mentoria em neuroeconomia e aí transformou a minha cabeça e eu entendi uma coisa muito importante.
Primeiro, eu já achava que a publicidade não estava legal, porque o marketing digital estava tomando conta. Quando eu aprendi muito sobre marketing digital, eu também percebi que ele estava tirando uma graça que a publicidade tinha e estava trocando toda a magia da publicidade, a magia da escrita, a magia da imagem por gatilhos, né? Gatilhos, botões de ação, o call to action, que a gente chama. Isso estava me deixando um pouco chateado. E quando eu comecei a estudar esse universo da neurociência, que fala tanto sobre o comportamento, e principalmente sobre o que motiva o comportamento, e vou ressaltar que a gente está falando aqui de motivação, vai falar de motivação do comportamento, por quê? Porque o comportamento ele pode ir para qualquer lado. O meu comportamento diante de determinada motivação pode ser diferente do comportamento de vocês, de cada um de vocês. Mas se a gente entende a motivação do comportamento, a gente tem um sinalizador de um padrão. E isso é importantíssimo. Quando eu comecei a estudar a neuroeconomia, ou seja, aquilo que a gente pode também delimitar dentro da área da psicologia como a economia comportamental, a gente começa a perceber o quanto a emoção influencia toda a nossa tomada de decisão. O quanto a emoção ela é regente do nosso comportamento. E a gente fica impactado com isso. A gente começa a olhar primeiro para si, depois começa a olhar para o outro, e depois a gente começa a enxergar os negócios como de uma forma mais holística. A gente consegue olhar de cima o negócio. Mas é um processo, é um caminho, porque na minha vida está presente há mais ou menos 6 anos. Então, é recente e é muito transformador. Então, eu comecei a perceber também que precisava entender um pouco mais desse comportamento porque não estava contente com o tipo de publicidade, com o tipo de marketing que as empresas, as marcas estavam executando no online. Existe uma guerra muito grande, que envolve mais ou menos 80% a 85% de todo o budget, de todo o investimento em publicidade hoje no mundo, voltado para atrair atenção. Então, as empresas estão disputando atenção a unhas e dentes, botando muita grana, tentando atrair para a mensagem, atrair para a conversão, empurrar o cliente para dentro de um funil de vendas. Mas isso acontece de uma maneira que não está privilegiando a conversão. Está privilegiando o volume de pessoas lá no topo do funil. O número de pessoas que entra para uma conversão bem pequena. E isso tem uma explicação. Está se olhando muito pouco para uma parte daqui, para os que são mais familiarizados para o modelo, para o marketing, vamos saber já que existe um modelo bem tradicional do marketing, bem simples, que é conhecido como modelo AIDA. O modelo AIDA diz que antes de acontecer uma ação, que seria a AIDA, o último A, para acontecer uma ação, tem que acontecer primeiro uma atração, as pessoas têm que se sentir atraídas, elas têm que ter interesse e elas têm que manifestar desejo. Por isso que é AIDA, né? Então, atrair, atração, interesse, desejo, ação. Então, se olha tanto para atrair que acaba se esquecendo do desejo, de provocar desejo. E eu, como sempre fui publicitário, sempre me julguei um especialista na comunicação, eu comecei a olhar para essa parte do desejo. Por isso que o meu tema é a neuropersuasão. Se você quiser passar, Patrícia, esse meu slide aí, você pode passar para o próximo. Aliás, pode até pular já 2 slides. Então, o que eu quero dizer para vocês, o que é neuropersuasão? Talvez vocês estejam familiarizados com a palavra persuasão. E existe até um fetiche das pessoas relacionado a essa palavra. Todo mundo quer ser mais persuasivo. Todo mundo tem esse desejo. Um amigo meu que dá curso de PNL, inclusive eu fiz a minha formação em PNL com ele,
Ele disse que programação neurolinguística, ele disse que as pessoas vão para a programação neurolinguística, mas na verdade que elas sentem mais vontade de programar o outro, né? Não de se programar ou de se reprogramar a sua comunicação. Elas têm muita vontade, a gente tem muito desejo, um fetiche muito grande pelo domínio, né? Então, eu digo que a neuropersuasão, na verdade, ela é a persuasão, só que com um novo atributo. Ela deixa de ser, antes dizia-se que a persuasão era a arte de convencer alguém. Então a gente pode dizer hoje que a gente colocou o neuro ali como um aspecto da ciência. Não é, talvez não tenha derrubado, tirado de cena a arte que envolve você persuadir, você influenciar, mas vem somar aspectos científicos e tornar a persuasão algo mais técnico, mais plausível e mais treinável. Então, eu até tenho uma frase anteriormente que diz assim: você pode levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Por quê? Porque a gente não pode ter a pretensão de que a gente vai convencer qualquer pessoa a fazer aquilo que ela não tem desejo. A persuasão não trabalha como a manipulação. A persuasão, ela trabalha no sentido de eu oferecer ao outro, facilitar para o outro o entendimento daquilo que ele realmente deseja, aquilo que tem aderência à sua necessidade e ao seu desejo. Eu não faço, toda vez que eu trabalhar para obter do outro algo para mim, eu vou estar burlando o processo de persuasão, eu vou estar criando dificuldade para obter aquilo que realmente é o meu objetivo final. Então, mas sempre que eu estiver focado no outro, empaticamente, para fazer com que ele obtenha a satisfação, o desejo, o prazer, ou o respectivo atendimento de uma necessidade, de uma dor, eu vou estar trabalhando de forma persuasiva. E esse dado do Carnegie Institute, que demonstrou que a habilidade de comunicação, liderança e persuasão são as 3 habilidades do profissional do futuro. Nós temos outras, sim, nós temos várias outras, principalmente habilidades que são valorizadas hoje, que a gente ainda está num mundo dos especialistas, mas a gente está fazendo uma migração para o universo dos generalistas, aquelas pessoas que conseguem contemplar o todo e que conseguem trazer soluções outsiders, né? Pessoas que vêm de outro lugar para resolver problemas específicos de um outro setor, de um outro segmento. Essa é uma tendência no mundo e ela envolve relações interpessoais. Basicamente, ela inicia por relações interpessoais. Então, quem mais entende hoje de pessoas, quem mais entende de comportamento e quem mais consegue entender o seu modelo de funcionamento e o seu próprio comportamento, mais chance tem no mundo de curto prazo, não de longo prazo, no mundo de curto prazo. Mais chance de sucesso. Então, eu diria que a persuasão também ela é autoconhecimento. Agora, vamos diferenciar um pouquinho alguns conceitos para a gente não confundir. Patrícia, você pode pular para o próximo slide, por favor. Eu gostaria de falar para vocês sobre o que é a persuasão, que eu já falei um pouquinho, o que é a manipulação e o que é a coerção. Então, para isso, eu gosto de usar analogias, porque a gente entende melhor quando a gente utiliza analogias. A gente entende os conceitos, mas fica difícil gravar um conceito se a gente não traz um exemplo da vida para que a gente consiga ilustrar aquilo que é conteúdo, aquilo que é conceito. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma mãe tentando educar um filho. Melhor exemplo impossível, porque às vezes a gente acha que usar a persuasão, tem muita gente que acha que a persuasão é uma palavra inventada pelo marketing. Na verdade, não é. A gente persuade, a gente convence, ou a gente influencia pessoas desde que nós somos humanos, desde que a gente precisava viver em grupo, coeso, para se defender de seres que eram mais fortes do que nós na natureza. Então, não há como não ser persuasivo sendo um ser social. Intrauterino. Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece, né, para a gente entender
como funcionam os nossos processos, porque a manipulação e a persuasão, elas caminham bem de ladinho, muito próximos, conceitualmente e tecnicamente. Então eu vou usar um exemplo da mãe, que quer que o filho deixe de brincar com o amiguinho e venha almoçar, por exemplo. Ou, mais do que isso, venha estudar, fazer o dever de casa. Olha só. Mais difícil ainda, né? Convencer uma criança que está brincando comigo a vir para dentro de casa, se trancar no quarto e fazer o dever de casa. Então a mãe pode usar o seguinte subterfúgio, o seguinte argumento. Ela pode pegar o chinelo dela numa mão e dizer: Pedrinho, vem para dentro de casa ou você vai levar uma chinelada. E tem muitos pais que fazem isso, né? Mas, enfim, é uma técnica, não é a mais indicada, mas ela acontece nas empresas, ela acontece. A ameaça de dor, a ameaça de perda, ela é uma ameaça coerciva. Então, a gente está falando de coerção. A gente não está falando de persuasão. E a mãe pode também falar pro Pedrinho, dizer assim: Pedrinho, vem fazer o dever de casa, que depois eu te levo lá na casa do teu amiguinho. Se você fizer todo o dever rapidinho, eu te levo lá na casa do teu amigo e você pode até dormir lá na casa dele hoje, para vocês brincarem até tarde. E ela usa um argumento que tem aderência à expectativa da criança, ao desejo da criança. E tem um poder muito grande, e até não, né, e é uma comunicação não violenta. Agora, a diferença entre a persuasão e a manipulação nessa situação é que, se ela entregar o que ela prometeu, ela está persuadindo. Agora, se ela não entregar para a criança o que ela prometeu, ela usou da manipulação. Então, eu diria que o grande diferencial, não o único, mas talvez o grande diferencial entre um processo de persuasivo e um processo manipulatório é o caráter de quem pratica, é a intenção por trás da ação. Então aí a gente vai agora falar um pouquinho, passar o próximo slide, Patrícia, por gentileza. Eu vou lá para os primórdios da persuasão, quando a gente começou lá, 340 anos antes de Cristo, o Aristóteles, filósofo, né, um dos maiores filósofos ocidentais, ele nos deu um entendimento. Ele teve que educar nada mais, nada menos do que o Alexandre o Grande. Quando ele tinha 16 anos, ele era um menino, e ele foi ser mentorado por Aristóteles. Foi o tutor desse cara, que depois virou um grande conquistador, e um conquistador que ia à frente das suas tropas, né, um conquistador que conquistava pela sua capacidade de inspirar as pessoas. Mas o Aristóteles fez um trabalho com ele que até hoje é registrado. Existe uma carta de Aristóteles chamada Retórica, e ele ensina o Alexandre o Grande o discurso fatal, o discurso que não tem erro. E ele diz que esse discurso é baseado em 3 pilares. Um deles ele chama de ethos, o outro ele chama de pathos, e o outro ele chama de logos, onde ethos é a autoridade de quem fala. A primeira evidência de uma comunicação bem feita é a autoridade. Ele diz que é autoridade porque não necessariamente você tem que ser alguém reconhecido, não necessariamente você tem que vestir um avental, ou você tem que vestir um uniforme, uma farda. Não necessariamente você tem que se identificar como um doutor. Muitas vezes você tem que se identificar como alguém do povo para conquistar o povo. Mas é nesse tipo de autoridade, principalmente na confiança de quem fala, do orador, que reside a confiança de quem ouve. Então, ele diz que a preparação começa a ser emocional, para a gente conquistar a autoridade, na confiança. Depois, ele parte para outro nível emocional. Quando ele fala do pathos, que é a conexão. Então, ele diz que um discurso precisa ter autoridade, mas ele também tem que ser empático. Porque se eu não consigo desenvolver empatia pelo outro,
se eu não consigo conectar a dor do outro, a alegria do outro, eu não consigo ser ouvido pelo outro. E por último, ele diz que nós precisamos ter o logos, que é a razão, a lógica. Logos é a lógica. Se eu não tiver um raciocínio lógico e que diga o porquê, que entregue algo racional, que faça sentido para as pessoas, não só que eu conecte emocionalmente, por exemplo, por meio de uma boa história, não só que eu emocione as pessoas, mas que eu entregue e diga por que isso é importante na tua vida. Está entendendo que isso pode mudar aquilo? Viés de causa e efeito? Isso é lógico. Então, Aristóteles dizia isso. E assim ele construiu uma lógica de um discurso muito poderoso, e onde eu acredito que a neuropersuasão pode ir um pouco além, baseado no quê? No conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, mas que faz todo sentido e é concatenado com essa lógica aristotélica. Então, Patrícia, você pode pular para o próximo slide, que eu vou falar algumas questões aí importantes para a gente entender. Uma delas, principalmente, é saber a força do nosso subconsciente. E quando eu falo subconsciente, eu não estou me referindo ao inconsciente freudiano, por exemplo. O inconsciente freudiano, ele está num nível de abaixo do consciente bem profundo. Bem profundo. Lá onde tem os nossos registros de traumas, onde tem registros, inclusive, genéticos, gatilhos bem primitivos de ação, né? E boa parte deles de uma memória inacessível. Uma memória, muitas vezes, inacessível até pela hipnose. Mas a gente vai falar de todo o universo abaixo do limiar da consciência. Subconsciente. Aquilo que está influenciando a tua decisão, o teu comportamento, a tua emoção, sem que você se dê conta. Então, eu sou capaz hoje, conscientemente, eu estou concatenando aqui, juntando aqui no Rio Grande do Sul, eles usam uma expressão que é acolherando algumas palavras, estou trabalhando a minha linguagem, estou fazendo esforço para trazer para a consciência coisas que estão ali na minha memória, né? E essas coisas que estão na memória, elas não estão todas no meu universo consciente. Eu vou buscando isso. Então, elas estão, a boa parte delas, estão no meu universo subconsciente. Naquilo que o cérebro tem como memória episódica, memória semântica, as nossas memórias declarativas. Então, quando eu estou indo para o subconsciente, na verdade, e eu estou buscando memória, eu já estou dizendo que, para vocês, e vocês já vão entender por quê, que para eu ter registrado isso que eu estou dizendo para vocês, eu passei por um processo emocional. Esse registro não é um registro puramente lógico e racional de algo que eu li. Existe um exercício, existe algo influenciando essa minha memória, e esse algo é emocional. E a gente já vai entender todos os parâmetros emocionais até chegar na base da memória. Então, vamos lá. O subconsciente, o tempo todo, influenciando o nosso comportamento, nós sabendo explicar ou não. Na prática, todo o nosso comportamento é explicável. Nós sempre vamos explicar o nosso comportamento. Até os comportamentos mais sem explicação. Nós vamos sempre justificar o nosso comportamento. E para justificar o nosso comportamento, na maior parte das vezes, nós vamos inventar, nós vamos criar uma explicação. E aí o professor Pianaro é doutor nisso, né? É o cara que entende muito dessa questão de como a gente explica o emocional. Eu vou tentar dar aqui para vocês um parâmetro. Primeiro, vamos falar sobre medo. A neuropersuasão tem um dos seus pilares, é o medo. Por quê? Porque o medo, ele representa dor, raiva, fuga, frustração, resignação, tristeza, trauma, perda, escuridão, estresse, vertigem. Isso tudo e muito mais está relacionado a medo. Então, sempre que uma mensagem contiver algum desses ingredientes, ela vai estar ativando uma emoção chamada medo, que é uma das emoções mais fortes que origina várias outras emoções
e sentimentos. Quando eu starto o medo, e eu tenho uma mensagem, um input, por exemplo, que eu posso dar um input eu posso mostrar uma pessoa em cima de uma montanha, no pico de uma montanha, e eu tirar uma foto de longe, eu vou estar startando algo que é prazeroso. Por quê? Porque mostra alguém vitorioso. Só que eu posso pegar o mesmo humano no topo da montanha e mostrar a imagem sob uma perspectiva individual, ele olhando para baixo da montanha, e aquela imensidão de precipício, e naquele momento eu startar em vocês a vertigem e o medo. Da mesma situação. A mesma situação pode startar vertigem, pode startar medo e pode startar prazer. Depende de como a gente usa ela. E pode, inclusive, startar os dois. Porque quando a gente vai num filme de suspense, e o nosso consciente sabe que aquilo que a gente está vendo não é verdade, e ainda assim o nosso subconsciente, ou pelo menos o nosso cérebro emocional, o nosso cérebro límbico, não acredita na nossa consciência. Ele acredita na verdade que está sendo narrada na ficção. Ele não distingue o que é ficção e o que é realidade. Mesmo que nós saibamos que a gente está dentro de uma sala de cinema, que a gente está seguro, ainda assim ele vive o medo. Então nós conseguimos viver uma emoção sob o aspecto do medo e ao mesmo tempo sentimos prazer em estar vivendo aquilo. Então nós conseguimos estar a medo e prazer dentro da mesma situação. E o nome disso é modulação emocional. Então nós conseguimos provocar essas coisas. Então a gente o medo é um gatilho primitivo. O medo está instalado na nossa genética. O medo nos fez sobreviver e chegarmos até aqui. Vamos para o próximo gatilho, então, vamos entender prazer. Pode mudar a tela, Patrícia. Então, o outro pilar da neuropersuasão, que também está lá no nosso subconsciente, abaixo do limiar da consciência, influencia, é o prazer. O prazer está relacionado a um circuito no nosso cérebro que inicia numa área chamada área tegmentar ventral. Ela que emite uma mensagem para o núcleo accumbens, que é onde se produz dopamina, e a dopamina vai legitimar o prazer lá no nosso córtex pré-frontal, dizendo, olha só, eu estou gostando disso aqui, estou pedindo autorização para repetir. Por isso que a gente vicia. Então a gente não vicia em droga, a gente vicia no prazer, a gente vicia na dopamina, na química que o nosso corpo tem. A gente não vicia no sexo, a gente vicia na dopamina que o sexo produz. Então o prazer está relacionado a coisas boas. Familiaridade nos dá prazer. Por quê? Porque se algo não nos matou antes, não vai nos matar agora. É assim que o cérebro entende. Então quando algo é familiar, se entende que eu sei lidar com aquilo. E sabendo lidar, eu tenho controle do ambiente. E nós sentimos prazer, sentimos tranquilidade onde nós temos controle. Então, familiaridade, expansão, a gente construir algo novo, a gente crescer, nos faz sentir prazer. Alegria, ócio, atalhos, facilidades, comemoração, vitória, comida, amor e paixão e sexo startam no nosso cérebro essa via do prazer, a via dopaminérgica. Qual é o nosso próximo pilar da neuropersuasão? Pode passar, Patrícia, por gentileza. O nosso próximo atalho, o nosso próximo pilar da neuropersuasão é a influência social, o grupo. O grupo está relacionado, está fortemente vinculado a questões como imitação, aquele efeito manada que a gente chama, onde a gente acaba imitando, indo para o restaurante que está mais cheio, né, seguindo, entrando numa fila que a gente nem sabe muitas vezes para onde vai. Eu entrei na fila errada, eu fui para Paris, eu quis subir a Torre Eiffel, eu entrei na fila errada. Então era a fila que subia para a torre, eu entrei lá e eu precisava entrar na fila que comprava o ingresso, mas a fila que subia estava maior. Eu peguei aquela fila e fiquei quase 40 minutos na fila errada. Então isso por quê? Porque aquela era a fila maior. Até eu entender, perguntar o que estava acontecendo ali,
né, eu já tinha perdido um tempão. Então é assim, a gente acaba assumindo isso. Então, imitação, aceitação, relevância, status, conexão, empatia, competição, família, coragem, expressão individual e segurança. Expressão individual, tatuagem, roupa, né? Eu gosto muito de camisetas com estampa. Por quê? Porque é uma forma que eu encontrei de criar uma expressão da minha individualidade. Quando eu crio uma expressão da minha individualidade, eu não digo só quem eu sou individualmente, o ser que está ali. Eu digo com quem eu me conecto. Então, essa questão de grupo para nós é muito forte. Quando a gente entende isso, vocês vão ver, a gente tem um amigo que é o professor Luciano, e ele tem um hobby, ele tem uma Harley Davidson, e ele ele pega a estrada, a serra, com aquela Harley, e aí ele começa a conectar com outros motoqueiros, que ele não gosta de chamar de motoqueiro, é motociclistas, né? Então, quando ele conecta com outros motociclistas, e eles param todos no mesmo restaurante, e eles conversam sobre motos, mesmo que o time deles seja diferente, que a profissão seja diferente, mesmo que a opção sexual seja diferente, eles são um grupo. Nós buscamos fazer grupo em tudo. Nós temos uma tendência a nos agrupar e encontrar coisas similares para gerar conexão automaticamente. A gente não está controlando conscientemente isso. A gente faz isso por uma necessidade biológica. Uma necessidade que é maior do que a gente. E a gente tem esses superfúgios. Então, quando eu quero dizer, eu quero conectar com você, eu quero vender, estou falando com pessoas de tecnologia agora, tá? E eu quero vender para vocês o meu novo software, o meu novo aplicativo que resolve algum problema. Então, se eu posso dizer para você, olha, ou até uma solução bancária, um gateway de pagamento. E eu quero dizer para você, olha, utiliza aqui minha solução, porque todo mundo está utilizando. E eu penso assim, cara, se eu falar que todo mundo está utilizando, eu vou estar usando aí um gatilho poderoso, porque o cara não quer ficar de fora. É o famoso FOMO, o medo de ficar de fora. E, na verdade, ele não é mais poderoso do que eu dizer assim, olha, esse meu aplicativo, esse meu gateway de pagamento, sendo usado já por mais ou menos 80% dos profissionais de tecnologia. Porque aí eu estou incluindo, aí eu estou trazendo a questão do grupo, a quem eu pertenço, como eu me diferencio. Como eu me diferencio do todo, me identificando com outro todo, o todo do grupo. Aquela totalidade, mas que é uma bolha. Então, quando eu trago a questão do grupo, o meu argumento ganha mais força. Quando eu trago a família, o meu argumento ganha mais força. Quando eu trago argumentos de conexão, de competitividade, o homem que é mais competitivo, o homem que tem mais testosterona, num argumento de venda, por exemplo, eu não posso trazer coisas tão emocionais, histórias de pessoas. Eu tenho que trazer ou histórias de superação, histórias de vitória, ou eu tenho que estimular a competição. Que eu tenho mais. Quanto mais eu estimulo a competição para alguém do sexo masculino, mais eu vou ter chance de vender. Do lado feminino, mais eu tenho que trazer o lado empático, trabalhar o lado empático. Mas todos eles são lados vinculados a essa questão de grupo. Então, tem muitas alternativas para se trabalhar voltado para grupo. Podemos passar para o próximo, e que é o último pilar, dos 4 pilares que eu trabalho, que é a memória. Então, o que é a memória? Memória, na verdade, ela não está lado a lado, necessariamente, com esses outros pilares. Por quê? Porque, na verdade, tudo o que a gente falou antes, o que a gente falou de medo, o que a gente falou de prazer, o que a gente falou de grupo, está trabalhando algo para registrar, para tornar situações memoráveis. Então, o que a gente busca não é somente o comportamento
o comportamento de impulso do consumidor, o comportamento de impulso, comportamento na hora, aquilo que acontece no momento, o comportamento experiencial das pessoas. A gente também busca deixar um registro emocional. Isso é muito importante para as marcas. E isso é o que está sendo muitas vezes esquecido. Isso é que quando a gente fala em fórmula de lançamento, por exemplo, a gente está trabalhando muito o conteúdo individual, aquilo, o benefício que você vai ter, 6 em 7, dinheiro rápido, muita coisa. Mas a memória emocional, a construção de marca pessoal está ficando sempre para segundo plano. Se a gente não conseguir conectar com as pessoas de forma a deixar uma memória, trabalhar de forma tão emocional, tão forte, tão memorável as coisas, a gente perde um consumidor que poderia ser para toda a vida, um amigo que poderia ser para toda a vida, e um relacionamento que poderia ser para toda a vida por muito tempo. Não é somente entregar para suprir um problema, mas criar dentro do conceito do todo da nossa comunicação algo que possa ser prazeroso, algo que possa trabalhar o medo da pessoa com a finalidade de resolver o problema, mas trabalhar realmente o medo. Contar histórias, sintonizar com o ser humano empático que existe ali. Resgatar o emocional para dizer, cara, disso aqui eu nunca mais vou esquecer. E como é que a gente faz isso? Repetição, eu falei antes da questão da familiaridade no prazer, a repetição traz familiaridade. Quanto mais eu repito uma marca, quanto mais vezes alguém vê a minha comunicação, menos medo, mais familiar e maior lembrança eu gero. A similaridade, tudo que é similar, eu imagino que não vai trazer, não vai me causar medo, né? Porque é parecido, eu já vi algo similar. O nosso cérebro cria essas conexões por meio dos marcadores somáticos e das trilhas neurais, que é da outra aula, isso aqui da outra palestra, da outro assunto, só para entender como a memória se fixa, como a gente busca na nossa memória, naquilo que a gente já conhece, os elementos básicos para a gente tomar decisões em universos, em situações que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não viveu. A memória faz isso. Essa é a grande jogada, é por isso que eu preciso ser memorável, para que no momento em que alguém tenha necessidade de algo, ele também lembre rapidamente, ou exclusivamente, que bom, se for, de mim. Né? Então, o próprio prazer, o próprio medo, a própria dor, as emoções fortes, são geradores de memória. A história, o storytelling, quando a gente conta algo, né, eu nunca esqueço, tem um comercial, pena que eu não coloquei aqui, não lembrei, mas tem um comercial do Boticário que começa com um senhor contando que ele foi aprender algo novo. Ele entrou num curso de maquiagem, um senhor com quase 80 anos. E ele disse que para ele foi difícil. Ele não conseguia, ele não tinha a capacidade dos outros alunos. Ele não tinha a habilidade dos outros alunos. Então, uma história de 1 minuto que narra a dor, é uma história de 1 minuto que trabalha o medo de perder das pessoas, aquilo que todo mundo está envelhecendo, todo mundo está vivendo aquela situação, todo mundo tem medo do desconhecido, todo mundo tem medo de ficar vulnerável. E aquele senhor está vulnerável, num ambiente vulnerável, e está trabalhando medo, está trabalhando uma trilha que dá prazer ao mesmo tempo, e ele vai explicando por que ele está fazendo o curso de maquiagem. E lá no final ele diz, porque a minha maior motivação está lá em casa. Com determinada idade, a minha esposa perdeu a visão. E eu prometi para ela que ela sempre estaria linda. E ele fez um curso de maquiagem. Então, no final, aquele comercial do Boticário trabalha com uma mensagem memorável. Diz assim, nossa, eu quero isso. Ele sintoniza, ele trabalha empatia, ele sai da dor para o prazer, daquelas relações que a gente almeja, que a gente admira. Então dá vontade de terminar aquele comercial e levantar e bater palmas dentro de casa no comercial, porque ele consegue trabalhar tudo isso. Então eu lembro dessa história para contar para vocês por quê. Porque toda essa emoção envolvida, a família, que é o grupo,
a dor de quem teve que enfrentar a dificuldade, a jornada do herói que está impregnada ali, nesse storytelling, tudo aquilo ali fez com que eu trabalhasse a minha emoção e gerasse memória. Por isso que o último, eu vou pedir agora para a Patrícia pular o próximo slide, e o que concatena tudo isso, que é a linha mestre de tudo isso, que é o que unifica todos esses pilares, é nada mais, nada menos do que emoção. Por isso que é tão emocional, por isso que a persuasão ela é tão emocional, que a comunicação, que a tomada de decisão é tão emocional. Nós tomamos decisões cheias de vieses, repletas de vieses. Por quê? Porque nós estamos sempre negociando afeto. Então, a nossa emoção manda no racional de uma maneira, as pessoas dizem 95% das nossas decisões são emocionais, 90% são emocionais. Eu digo para vocês, de coração, por tudo que eu estudo, pelo que eu vejo, em termos de decisões, em termos de comportamento, todas as nossas decisões, todos os nossos comportamentos são tremendamente carregados de carga emocional. E se vocês querem um exemplo clássico de um menino que está aqui na faculdade, tendo em casa, realizando um trabalho de matemática aplicada, estatística, que é um processo cognitivo, lógico, racional, que a gente diz, não, nisso aqui não tem nada de emocional. Nisso não tem emoção envolvida, porque o cara está ali raciocinando o tempo todo. E eu digo para vocês, o fato dele estar ali, realizando aquela equação, tem por trás uma motivação, um propósito emocional fortíssimo, porque aquilo ali está custando energia e o nosso cérebro, vocês já sabem que adora economizar energia. Ele custa muita caloria para o nosso corpo. O custo glicêmico do nosso cérebro é altíssimo. Então, realizar algo que é racional, que não se trata de uma competência inconsciente, mas de uma competência consciente, onde nós vamos buscar na consciência, na nossa pensar do nosso subconsciente, trazer para o consciente, é dolorido, custoso. E quando você está lá se dedicando, tem por trás disso um coeficiente, uma força emocional muito grande, que diz, ou que você tem que aliviar uma dor, que é a dor, prever que eu vou ser reprovado, prever que eu não vou aprender um conteúdo, que eu vou sair atrás das outras pessoas, largar atrás das outras pessoas, prever que eu não vou passar de ano naquela disciplina, ou simplesmente o propósito do prazer de imaginar que sofrendo aquela dor hoje, eu vou ter algo muito bom no futuro. E tudo isso é emoção. Tudo isso tem medo, tem prazer, tem grupo e tem registro de memória. Porque tudo isso tem um coeficiente memorável por trás e gera um novo coeficiente, uma nova lógica de registro de memória no nosso cérebro. Então, gente, vamos lá. Pode pular para o próximo slide. Patrícia, por gentileza. Que a grande magia do ser humano está nos nossos estados emocionais. Hoje, se nós dominarmos a questão da emoção, nós temos como fazer transformações reais em nós mesmos e no outro. E aí você pode usar de todo o seu caráter para fazer transformações reais e boas, saudáveis no outro, né? Mas a magia está nos estados emocionais. O convencimento, a influência está em dominar os estados emocionais. E eu vou mostrar para vocês como isso é possível rapidamente. Eu só vou pedir, então, que vocês foquem nessa tela pequena abaixo de mim, né, que vocês visualizem ela. O próximo slide, Patrícia, por favor. Eu gostaria que vocês visualizassem e eu vou explicar para vocês o que esse slide quer dizer. Então, vamos lá. Eu não estou vendo ele aqui ainda, mas eu acredito que ele está carregando, né? Olha aí.
Se vocês conseguirem ver aí, se vocês aproximarem da tela ou visualizarem ela, a tela maior, vocês vão ver que tem um rosto de uma menina simpática, bonita, né? E esse rosto, e abaixo tem um gráfico. O gráfico, de um lado, ele tem um sinal de mais, e do outro lado ele tem um sinal de menos. Então, a gente está falando horizontalmente, tá? A gente vai ver que esse sinal de mais, eu considero que ali, nesse sinal de mais, a gente está tratando de uma valência, uma emoção de valência com carga positiva. Se tiver do lado esquerdo lá, ele vai ter uma valência de carga negativa. Então nós temos esse rosto acima e tem uma bolinha vermelha ali que diz que, cara, esse rosto me traz prazer, me traz alegria, me traz uma emoção de valência positiva. Um rosto sorridente, feliz. Agora, tem uma outra linha que sobe, que é a linha de ativação. Essa linha de ativação, ou excitação, que alguns estudiosos chamam, é uma linha que diz assim, cara, quanto prazer isso me traz. Se está muito alto, se eu tenho uma emoção de valência positiva e está muito alta, essa bolinha vai estar lá no topo. Mas não, é uma coisa legal, é um rosto bonito, está sorrindo para mim, então aquela bolinha está posicionada numa valência positiva de baixa para média ativação. Muito bem. Agora eu consigo modular a emoção de vocês rapidamente. Vocês estão olhando para um rosto simpático e vocês estão alegres olhando para esse rosto simpático. Agora vamos pular para o próximo slide, Patrícia. Tomara que esse próximo slide fique bem visível para vocês e vocês prestem atenção na bolinha vermelha que está aí e vocês vão ver que ela vai rapidamente, ela vai mudar de posição. Olha lá. Por quê? Porque eu estou mostrando a mesma menina numa cena onde ela foi agredida, então ela está toda roxa, bateram nela, ela sofreu agressão física, e rapidamente, olhando para essa cena de uma pessoa, uma menina bonita, que sofreu uma agressão física, a nossa emoção passa a ter uma valência negativa e uma alta ativação, que representa o quê? Raiva. A gente fica com raiva. Rapidamente eu posso passar de uma emoção de valência positiva para uma emoção de valência negativa com alta excitação. Os parques da Disney entendem isso. Então eles conseguem modular a emoção rapidamente de um parque para o outro. Inclusive, depois que você vive uma aventura lá no parque, você vai passar por um processo de descompressão, né? Onde vai ter lá várias coisinhas para você comprar, para distrair, baseadas com base naquela emoção que você viveu. Eles aproveitam aquilo. E aí você vai lá, vai comprar o seu Mickey, vai comprar o seu Avatar, e daqui a pouco você vai para um outro parque, e a sua emoção vai no outro pico, você está aqui angustiado, com terror, vivendo uma montanha-russa, com alta excitação, você passa um medo danado, uma vertigem danada, e daqui a pouco você vai lá e você entra no parque, num outro parque que diz assim, cara, um outro brinquedo que é todo cheio de emoção, que vai falar da Branca de Neve, que enfim, né? E aí você muda completamente a sua emoção. Então nós temos como modular rapidamente a emoção. Então vamos passar para o próximo slide, e eu vou tentar ensinar vocês a dar alguns hacks para que vocês possam usar isso aí, já que a gente já conhece agora a natureza da neuropersuasão. Quando a gente conhece a natureza, a gente consegue mudar o ambiente. Se a gente não conhece a natureza, a gente não tem muito poder. A gente sempre conheceu a eletricidade, sempre soubemos que a eletricidade existia. A gente via raios, as pessoas encostavam uma na outra e descarregavam aquela energia estática, né? Levava um choque. A gente sempre soube que esse fenômeno existia, mas até que alguém lá, Benjamin Franklin, foi lá, empinou uma pipa com cabo de aço e conseguiu transferir a energia de um raio para uma espécie de bateria e disse assim, cara, isso aqui pode mudar o mundo. Então, quando ele entendeu a natureza do fenômeno, ele conseguiu mudar o mundo. Por isso que a vida, o conhecimento, ele não é um aprendizado horizontal, ele é um aprendizado vertical.
ele desce, ele se aprofunda. O que as redes sociais fazem hoje é distribuir horizontalmente o conhecimento, o que, então, todo mundo tem. Todo mundo tem. O que a ciência faz é aprofundar o conhecimento, trabalhar na vertical. Então, traz a natureza do fenômeno. Apresenta a natureza do fenômeno. Me empodera para que eu possa me entender como é o meu comportamento, baseado em quais situações eu estou me comportando agora, que eu consiga olhar para dentro de mim e modular a minha própria emoção e que eu consiga também trabalhar a partir daí a emoção do outro, quando eu conseguir compreender a minha. Isso é entender a natureza do fenômeno. Então, qual é o pulo do gato? Se eu disse que a magia está na emoção, é a condução emocional. A ideia é a seguinte: sempre que você quer ter um ambiente favorável para qualquer coisa, leve a emoção do outro sempre a um estado emocional mais elevado. Mais elevado o quê? Mais otimista, mais alegre, menos pessimista. Então, toda vez que você chegar, eu vou dar um exemplo, se você chegar num grupo, e esse grupo estiver ali reclamando da chuva, reclamando do Bolsonaro, reclamando do clima, reclamando da economia, né? Você vai sempre trazer um estado emocional melhor. Diz, cara, se o grupo está um pouco ranzinza, você diz, cara, minha vida está ótima, tô curtindo um momento bom, sabe? Apesar de tudo, as coisas estão acontecendo. E eu desperto curiosidade das pessoas, como assim estão acontecendo? Se a gente está aqui reclamando, né? Agora, se você chegar assim, naquele grupo e dizer, e aí, galera, todo mundo para cima? Todo mundo já tá rico? Cara, os caras vão olhar para ti e vão dizer, cara, esse cara é louco. Então, a gente tem que sempre conduzir o estado emocional do outro um nível acima do que tá. E depois você sobe mais um, mais um, mais um. Isso favorece qualquer diálogo. Agora, se eu chegasse aqui nessa reunião, vocês estão aí no Japão, por exemplo, iniciou às 9 da noite no Japão, e eu chego, vocês estão cansados, e eu chego para vocês, e aí, pessoal, tudo bem? Aqui no Brasil é carnaval. Cara, vocês desligam a câmera e fogem desse cara. Então, não, eu tenho que começar me apresentando, eu tenho que começar dizendo o que eu superei, as coisas que eu vivi, como tá legal minha vida agora, quanta coisa eu aprendi. Por quê? Porque eu vou modulando o estado emocional e aos poucos eu mesmo vou me soltando e eu vou trazendo vocês comigo, uma vontade de mudar o mundo, de conhecer essas técnicas. Por quê? Porque eu vou usando essa estratégia. Então é uma estratégia retórica, claro, de condução emocional. Então eu uso um pouco da prosódia, que é essa modulação da voz, enfim, e vou trabalhando isso. Então, primeiro, atentem sempre que vocês chegam no ambiente. Meçam como o ambiente está, como as pessoas, qual é o estado emocional do outro. É sempre no outro o nosso foco. Eu consigo a venda se eu conseguir elevar o estado emocional do outro. Eu perco a venda se eu não tiro o outro do estado emocional que ele está. Simples assim, mas não é fácil. Tá? É simples, mas não é fácil. Então vamos lá. Vou tentar dar mais uns hacks aqui. Tá? A pessoa, a gente já falou de familiaridade, eu digo que até tem uma frase, se não me engano, é do Dr. Pradip, que é do Dr. Pradip, não lembro, mas diz assim: o comércio só existe em função da confiança, por causa da confiança. Varejo só existe pela confiança. Se não existisse confiança, não existia nada. Então, a moeda só existe por causa da confiança. Você tem fé que aquela moeda significa tantos reais, tantos dólares. Aí você confia nela, o outro confia também, e você troca ela, o outro acha que vai poder fazer o mesmo. Então, o nosso mundo é baseado na confiança. Então, eu preciso conquistar a confiança das pessoas, eu preciso mudar ela de estado emocional para ela confiar em mim. Como é que eu faço? Número 1, quais são os nossos desafios? Primeiro, faça alguém gostar de você. Não é fácil. Como é que eu faço alguém gostar de mim, Maurício? Rapidinho. Dê atenção para essa pessoa. Dê atenção legítima a essa pessoa. Daí você vai fazer a pessoa gostar de você. Agora, segundo ponto.
Como é que eu faço alguém confiar em mim? Mais difícil ainda. Confia na outra pessoa. Você pode fazer isso pedindo favor. Você pode fazer isso entregando, delegando a ela uma atividade de grande responsabilidade ou de média responsabilidade. Demonstrar confiança no outro é conquistar automaticamente a confiança em você. Isso é automático. Processo subliminar. Base nas nossas raízes emocionais. Preciso confiar no outro. Quais são os artifícios para isso? Eu preciso gostar dele. Ele confia em mim, então eu posso confiar, ele não vai me trair. O cérebro entende rapidamente isso. Faz um jogo sem raciocínio. Faz um jogo automático. Inteligência, uma competência inconsciente. Ele não precisa pensar para confiar. Ele nem quer pensar. E por último, e o mais difícil, faça alguém confiar a sua vida em você. Esse é difícil. Daí diz assim, como eu vou fazer alguém confiar a minha vida, a sua vida em mim? Então, para isso, eu vou usar o exemplo da minha avó, da minha nona, falecida nona, querida, coração de ouro, uma italiana, aquela italiana da cepa, que tinha um coração amável, mas ela só gostava de apenas um médico cardíaco. Apenas um. E ela teve problema cardíaco desde os 35 anos. Ela sofria. E ela só queria o mesmo médico. Então, você imagina que esse cara acompanhou ela durante quase metade da vida dela. Ele acompanhou ela. Mais da metade da vida dela. E quando os filhos queriam trocar ela, mudar vamos pegar um médico, nona, vamos pegar um médico mais jovem, que tenha um outro aprendizado, que tenha coisas novas e tal. Ela topava, às vezes, ir à consulta, mas quando ela começava a medicar ela, dizia, esse remédio está me dando arritmia, esse remédio está me fazendo mal, está me dando tontura, esse remédio não é bom. Então ela queria voltar, daí ela levava ela de volta para o doutor Arnaldo. E o doutor Arnaldo medicava ela e ela passava bem. Ela ficava bem. E eu pensava, cara, o que será que esse doutor Arnaldo faz? Ele é tão bom assim, ele é tão competente, que a minha avó passa bem só com ele e os outros não sabem nada. Acontece o seguinte, ela tinha um problema, ela podia morrer, mas ela confiava tanto no doutor Arnaldo, porque o doutor Arnaldo, depois da consulta dela, no dia seguinte, ou ele telefonava para ela, para saber como ela estava, ou ele ia pessoalmente à casa dela visitar ela. Se importar verdadeiramente com alguém é dedicar o teu tempo, a tua atenção por essa pessoa. E não existe fórmula tão fantástica de se conseguir o que quer, seja em nível de relacionamentos ou em nível de business, do que você fazer isso. Não existe. Então, esses são os 3 níveis de confiança que você pode aplicar hoje já. Você pode usar hoje. Fazer as pessoas gostarem de você. Vamos lá. Como eu faço isso? Próximo slide, Patrícia. Vamos lá. Promova diálogos empáticos. As pessoas sentem um extremo prazer. Lembra da via dopaminérgica? Ativa muito forte a dopamina no teu cérebro quando você fala a respeito de si. Quando você está numa mesa e alguém te ouve e diz, fala de ti. Deixa o outro falar de si. Faça perguntas para o outro. Quer se enturmar rápido numa turma que você não conhece? Pergunte para as pessoas. Deixe elas falar a respeito delas. Elas logo vão gostar de você. E você nem falou a respeito de si. É automático. Agora, se você incluir um ingrediente que é fazer com que a pessoa se autoelogie, aí, cara, é um golaço. Porque como é que eu faço isso? O elogio é poderoso. É um poderoso elemento de persuasão. Elogiar alguém. Mas se você fizer, ao invés de dizer assim, pô, você é muito inteligente. Se você disser assim para a pessoa, fazer perguntas, e a pessoa, por exemplo, conta para você, cara, eu acabei de
concluiu o mestrado, e você diz assim, nossa, você deve ter enfrentado uma barra nesses últimos tempos, hein, para conciliar trabalho e mestrado, não é fácil, né? E deixa a pessoa falar. E ela vai, não é fácil, pô, eu tinha que deixar meu filho na creche, eu gastei o que eu não tinha, eu viajei, eu li tantos livros. E quando a pessoa se autoelogia e se autopromove, ela está inundada de dopamina. Inundada de dopamina. E então isso tudo é o quê? Atividade dopaminérgica. Por quê? Porque quando a gente promove o prazer do outro, na nossa presença, ele atribui a sensação de prazer a estar conosco. Ele casa, o cérebro faz um casamento. Então ele diz, ele cria um efeito halo, que diz assim, tudo agora que eu fizer, se tiver essa pessoa, eu vou sentir o mesmo prazer que essa pessoa me proporcionou, que a presença dessa pessoa me proporcionou. Então, fazer com que o outro se sinta bem na tua presença é elemento fundamental para que você conquiste no outro a confiança. Ok? Então, vamos passar para a próxima tela, Patrícia? Que é a tela que eu quero concluir esse raciocínio, né? E eu quero dizer para vocês que tudo, exatamente tudo na nossa vida tem auto-influência do nosso universo subconsciente, das nossas emoções. E a emoção é química. Por isso, nós não somos vendedores, nós não somos profissionais, nós não nos resumimos à nossa profissão. Nós somos seres humanos, nós somos alquimistas. A persuasão se resume em mexer na química do outro, modular a emoção do outro e trazer o outro para um nível mais elevado de uma emoção mais positiva. E você vai ter aí, vai encontrar realmente o poder de convencer, o poder de persuadir, o poder de influenciar as pessoas. E que sempre tenha isso de forma, esse conhecimento de forma muito ética, use isso de forma muito ética, por quê? Porque a persuasão também é a representação do nosso caráter. E é isso. Eu acho que a gente até atravessou um pouquinho o nosso tempo aí, professor. Desculpa, mas acho que... Não, perfeito. Cara, como diz o Luciano, a gente sempre aprende coisas novas. Parabéns, foi excelente. Eu sabia que ia ser bom, mas não sabia que ia ser tão bom. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade. Nós temos um público bastante cativo aí no Japão. E tem uma coisa que nós estamos trabalhando bastante, eu e a Patrícia, ao longo desses últimos 3 anos e meio, que é justamente esta aderência desse público brasileiro e latino, de uma forma geral, né, que vai para o Japão e tem um enfrentamento muito grande com a cultura oriental. Tá? Então, eu queria deixar, assim, chamar atenção para uma coisa que você colocou, assim, importe-se pelo outro. Tá? Se você foi para o Japão, se você está aí desenvolvendo um trabalho, você foi para ir para algum motivo, ou para ganhar dinheiro, ou para ter uma oportunidade diferente na vida, ou para buscando suas raízes, né? Tem alguma motivação que te levou para o Japão? A Patrícia sabe bem do que eu estou falando, né? Faz bastante tempo que ela está lá. Então, isso não serve só para os brasileiros que estão vindo no Japão. Eu queria que vocês, brasileiros que também assistiram essa palestra, eu estou vendo aqui algumas pessoas que assistiram aqui no Brasil, importe-se pelo outro. Tá? E você colocou muito bem que, a partir do momento que você realmente dá oportunidade para que os outros participem da sua vida, você cresce também. Tá?
Esse é o grande objetivo desse nosso projeto do Bakuhatsu. Crescermos todos juntos. Então, importar-se realmente pelo outro não é usar o outro, tentando extrair, tentando subtrair informações, conhecimentos, trabalho, e usá-lo de alguma forma e não ter retribuição. Tá? As pessoas só dão aquilo que têm, então você realmente provocou isso. Tá? Tem uma frase que às vezes tem uma interpretação meio complicada, mas eu sempre gosto de usar em algumas situações. Você só dá aquilo que te abunda. Né? Então, quando você tem abundância de conhecimento, você tem abundância de caráter, quando você tem abundância de fé, quando você tem abundância de qualquer coisa, você realmente tem que partilhar isso. Esse compartilhamento, esse sharing, né, é fundamental para que nós cresçamos como pessoas, como grupos e como sociedade. Não adianta ficar reclamando e reclamando e reclamando se nós não olharmos para dentro de nós mesmos e vermos o quanto nós somos importantes dentro dessa engrenagem chamada mundo. Tá? Se você não existisse nesse mundo, o que seria do mundo? Pensa sempre assim. Então, se você está aqui, é por algum motivo. E essa motivação, seja no Japão, no Brasil, na Itália, na Austrália, onde quer que seja, precisa ser olhada e precisa ser praticada, e só se pratica quando você comunica, e tem resultados quando você comunica, quando você share, quando você compartilha desse conhecimento. Cada pessoa é única, mas ela precisa estar atenta para esse conceito de visão sistêmica, de participação no mundo. Então, o mundo não seria o mesmo sem você. Tá? O mundo nunca seria o mesmo se você não existisse. Então, se você existe, você está aqui por alguma razão. Então, use essa sua razão, use essa sua emoção em benefício de todos. Parabéns, Maurício. Eu agradeço imensamente pela tua participação. Já estou pensando aqui em algumas outras coisas para você. Patrícia, brilhantemente, novamente, tocando aí a parte de divulgação, tá? E vamos em frente. No dia 13 de março, só fazendo um adendo aqui antes de te passar a palavra para a despedida, no dia 13 de março eu pretendo fazer uma surpresa, então não vou divulgar nada ainda, viu, Patrícia? Mas não vai ser você, não se preocupe. Tá bom? Maurício, a palavra é tua para se despedir e a Patrícia depois faz o fechamento. Um abraço a todos aí que nos prestigiaram professor, também. Obrigado, Patrícia. Eu estou muito honrado em falar com esse público. É muito interessante e participar dessa comunidade, ver que isso, o meu primeiro chefe de propaganda, ele era descendente de japoneses. Então eu ia na casa dele, ele fazia sushi, ele amassava aqui o arrozinho redondinho, assim, botava alga ao redor, e ele mostrava como se fazia sushi de verdade. Então eu convivi muito com essa cultura e morei numa cidade chamada Santa Maria, onde tem uma comunidade japonesa muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Fiz vários eventos para a comunidade japonesa lá. Então pude conviver um pouco e entender um pouquinho, bem pouquinho, mas me familiarizar com isso. Então eu logo aceitei esse convite e fiquei muito grato. E quero deixar vocês, eu uso muito o Instagram, é onde eu costumo publicar os meus devaneios aí, o conhecimento que eu estou adquirindo, e também os meus cursos e tal. Então, se alguém tiver interesse em saber mais sobre o que eu faço, pode me seguir lá no Instagram, @MauricioRefati. Também pode procurar pelo meu nome no LinkedIn, Facebook, estou em todos esses canais aí, mas no Instagram eu divulgo mais, tá? E resta agradecer mesmo, desejar a vocês um final de semana excelente para nós aqui no Brasil, para quem vai fazer feriado, ótimo, e para quem vai trabalhar como eu, ótimo também. Obrigado. Ok, nós é que agradecemos. Patrícia, pode fazer o seu fechamento tradicional.
Não estamos te ouvindo. Estamos fazendo leitura labial aqui da Patrícia. Não estamos ouvindo. Eu acho que a tua despedida vai ficar na gravação, porque ao vivo não conseguimos. Mas eu imagino que você esteja falando que estamos aguardando aí a todos no próximo evento, dia 13 de março, sempre no segundo sábado do mês. Olá. Olá. Agora sim. Pode falar, Patrícia. Eu voltei, não acredito. Agora eu voltei. Vieram me notificar aqui que eu estava falando, mas na live não estava saindo nada. Bom. Pode fazer a sua despedida agora. Bom, enfim, continuando com o professor Pianário já estava falando, meu muito obrigado. Vou finalizar aqui, depois desses tantos delays aqui. Obrigada, Maurício, por esse tempo. Obrigada, doutor Pianaro. Obrigada a vocês que estão nos assistindo, a você que vai assistir no gravado também. Lembrando que o vídeo vai ficar aqui na página da Arco Digital Publish e também vou estar postando no YouTube para você que vai estar assistindo lá também. Um abraço a vocês e até a próxima live.